Então pessoal, vamos lá, né? Eu falei no vídeo anterior que ia resolver alguns exercícios usando aqueles resultados da regra do L'Hopital. E aí no caso eu vou resolver aqui 3 limites, certo? Que eles a princípio vão ser expressões indeterminadas que não são cobertas pelo resultado, pelas versões que nós vimos, mas que a gente vai poder observar que é possível transformar essa indeterminação inicial em uma das que são abordadas pelos resultados, tá? Então, no caso do item A, a gente tem aqui o limite quando x vai para zero pela direita, de quem? De 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x, tá? Então, nesse caso, a indeterminação que a gente tem, ela é do tipo mais infinito. Vejam que, vejam que tanto esse termo quanto esse, quando x vai para zero pela direita, aqui vai dar mais infinito e aqui também vai dar mais infinito, né? Porque aqui, como é x ao quadrado, independente do x tender a zero pela direita ou pela esquerda, isso aqui vai tender a zero para o valor positivo e aqui também. Então eu tenho um número positivo sobre uma coisa que tende a zero para o valor positivo, a mesma coisa aqui. Então tanto esse quanto esse vão para mais infinito, tá? E essas duas funções, elas não... quando a gente deriva... aliás, se a gente for olhar para essas duas funções e calcular as derivadas delas, as derivadas vão existir para qualquer intervalo aberto contendo zero como extremo esquerdo, tá? Então a gente pode aplicar a regra do L'Hopital no sentido de que a gente vai pegar, mas quer dizer, inicialmente a gente não pode aplicar a regra porque a indeterminação não está em um daqueles dois tipos, zero sobre zero, infinito sobre infinito, tá? Então geralmente o que é que a gente faz nesse caso para tentar resolver esse problema? Porque aqui dá uma indeterminação, infinito menos infinito, isso não é número, eu não posso garantir que isso aqui dá zero, certo? Até porque no resultado a gente vai entender o que é que vai significar de fato essa expressão, tá? Então, primeira coisa que eu faço nesse tipo de situação é manipular a expressão da função dada de modo a tornar de modo a escrever isso aqui como uma igualdade, onde do lado direito vai aparecer ou um produto ou um quociente. Porque para a gente poder obter uma indeterminação daquele tipo, né, zero sobre zero, infinito sobre infinito, a gente tem que ter um quê? Um quociente, que é um produto também, né? Um quociente é um produto, tá? Então sempre a ideia é essa, manipular a função quando você tiver uma indeterminação que não seja uma daquelas que já são cobertas diretamente pelo resultado, é manipular a função de modo a transformar ela em um produto ou um quociente que aí sim, nessa nova expressão, dê uma indeterminação que a gente possa fazer uso do resultado, tá bom? Então, nesse caso, a ideia natural para a gente transformar aquela expressão em um produto ou um quociente é se a gente tirar o mínimo múltiplo comum, né? Como eu tenho uma diferença aqui de duas frações, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o x ao quadrado, né? Porque aqui esse termo aqui esse daqui, na verdade, é um produto de duas parcelas onde a ação é comum. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum é o maior deles, que é esse. Então, quando a gente fizer a conta, né, quando eu pegar aqui x ao quadrado e colocar e fizer a divisão, aqui vai ficar x ao quadrado dá 1, e aqui vai dar x por 1 dá x. Então, essa expressão é a mesma coisa que 1 menos x sobre x ao quadrado, tá? Se o x for, obviamente, diferente de zero. A gente só pode fazer essa conta quando x for diferente de zero, tá? Então, nesse caso, observem que quando a gente faz essa conta e a gente volta a calcular o limite nessa expressão equivalente, aqui vai dar zero, né? Então, em cima vai dar 1 e embaixo vai dar o quê? Zero. Vai tender a zero por valores positivos. Então, na verdade, essa indeterminação ela é equivalente à indeterminação do tipo 1 sobre 0, que nesse caso a gente sabe que não vai existir o limite, né? Tá? Então, nesse caso, a gente consegue concluir sobre o resultado do limite, mas a gente não consegue usar a regra do L'Hopital, porque quando a gente conseguiu reescrever essa indeterminação em termos de uma outra, a outra é uma que não é abordada pelo resultado ainda, mas que a gente já pode dizer algo sobre ela, tá? Porque isso, a gente sabe que quando a gente calcula o limite de um quociente, se aqui vai para um número e aqui vai para zero, aí isso vai ser mais ou menos infinito, dependendo do número que aparece aqui ser positivo ou negativo, e daqui tende a zero por valores positivos ou negativos. Então, nesse caso aqui vai dar 1, aqui tende a zero por valor positivo, então dá mais infinito. Então, observem, nesse caso, mais infinito menos mais infinito dá mais infinito.
contradizendo totalmente a nossa intuição de que isso aqui podia ser zero, né? E essa conclusão, ela mostra, né, se isso aqui, se uma coisa está crescendo muito, menos outra que também está crescendo, ainda continua, o resultado disso ainda continua crescendo bastante, isso significa dizer que essa função aqui, ó, quando o x vai se tornando cada vez mais próximo de zero pela direita, isso aqui cresce muito mais rápido do que isso daqui. Né? Então é como se em algum momento, a partir de um certo ponto, o crescimento dessa daqui é irrelevante em relação ao dessa. Né? Então isso aqui supera muito, esse crescimento supera muito esse, de modo que a função resultante ela ainda se torna ilimitada. Tá? Então nesse caso a gente não consegue usar... Então esse exemplo, esse item A é para mostrar que nem sempre dá para a gente transformar uma indeterminação de um determinado tipo em uma daqueles tipos equivalentes, em um equivalente, né, de um daqueles tipos que são abordados pela regra do L'Hopital, tá? Mas tem casos que mesmo que isso não ocorra, como foi esse, a gente consegue dizer algo sobre o limite, tá bom? Bom, aí no item B, pessoal, a gente vai ter agora, ó, o limite quando x vai para zero dessa função aqui de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado secante secante de x, desculpa, tá? Então, no caso do item B, a gente vai tentar fazer a mesma coisa, certo? Bom, aquelas duas funções, tanto essa função quanto essa, elas são diferenciáveis. Se a gente calcular a derivada, a gente vai ver que a derivada para qualquer intervalo em que o x contém um x, qualquer intervalo aberto contendo um x, elas vão ser diferenciáveis, né? Porque a derivada de 1 sobre x ao quadrado vai ser menos 2 sobre x ao cubo, né? Isso vai ser isso existe em todo x no intervalo aberto em torno do zero, tá? E se a gente deriva isso aqui, a derivada de 1 sobre x ao quadrado vezes a secante de x, isso também vai existir a derivada disso em torno de em qualquer intervalo aberto em torno do zero, tá bom? Então, inicialmente a gente observa que a indeterminação que vai aparecer aqui vai ser do mesmo tipo do item A, porque essa função aqui, quando x vai para zero, x ao quadrado vai para zero sempre valores positivos, né? Então isso aqui vai para mais infinito, e isso aqui, né, porque aqui é positivo esse valor, e essa outra também, aqui é 1, é um número positivo, né? Não depende do x, então o limite vai ser ele mesmo, e aqui embaixo o limite disso aqui vai ser, observem que a secante, como ela é uma função contínua no seu domínio, o limite, para todo ponto no seu domínio, o limite dela naquele ponto é o valor dela calculado no ponto. Então se eu for calcular o limite desse produto aqui no zero, vai ser o limite do x ao quadrado, quando x é para zero, que é zero, vai tender a zero valor positivo, e aqui a secante de x vai ser a secante de zero, no caso o limite disso quando x vai para zero é a secante de zero, que é 1. Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno, né? Fica 1 sobre o cosseno de zero, dá 1 sobre 1, que é 1, tá? Então esse termo aqui também vai ficar zero, esse termo vai tender a zero para o valor positivo e aqui vai para 1. Então o quociente vai ficar 1 e embaixo vai tender a zero para o valor positivo, então também vai para mais infinito. Então a indeterminação ela é desse tipo aqui, ó. É do mesmo tipo do item A, tá? Então, usando a mesma ideia de lá, a gente vai pegar a função dada, vai tentar reescrever ela em termos de um produto ou de um quociente, que aqui também a ideia natural é tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso vai ser, eu tenho esse termo aqui é comum, esse pedaço é comum aqui, então o mínimo múltiplo comum é esse. Então tá aqui x ao quadrado secante de x, quando eu dividir por isso vai dar secante de x vezes 1 secante de x, quando eu pegar isso e dividir por isso dá 1 vezes 1 dá 1. Então a nossa função é equivalente, a dada inicialmente, né? Ela é equivalente a essa daqui, tá? E observem que agora, se a gente calcular o mesmo limite, ou seja, o limite quando x vai para zero dessa última expressão aqui, ela vai nos dar agora uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Porque aqui vai ficar o limite do numerador, no numerador vai ficar o limite desse termo aqui quando x vai para zero, que é a secante de 0, e aqui é constante igual a 1, porque não depende de x. Então vai ficar secante de 0, que é 1, menos 1, que dá 0. E embaixo vai ficar aqui o limite de um produto, né? Então vai ser o limite desse camarada, quando x vai para zero, que é 0, e aqui vai dar a secante de 0, que é 1. Então vai ficar 0 sobre 0, né? Então dá uma indeterminação que aí sim a gente diz, epa, beleza, então essa indeterminação aí que a gente obteve, ela é uma das que são abordadas pela regra do L'Hopital. Então o que é que a gente vai fazer? Vai justamente calcular, como a gente já observou que as funções estão na hipótese do teorema, a gente vai justamente calcular
o limite, esse limite aqui, né, que é o que a gente quer, pelo limite do quociente das derivadas. Então, eu vou derivar isso aqui, derivada da secante é a secante vezes a tangente, e a derivada de 1 é 0, né? E embaixo é um produto, a gente tem x ao quadrado e secante de x. Então, a derivada disso é a derivada dessa, 2x, vezes a secante de x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, tá? E aí a gente pode pensar, mas deu uma coisa estranha aí, deu mais complicado. Bom, mas calma, né? Primeiro vamos observar que aparece um termo comum aqui, ó, nas duas parcelas do denominador, num produto, né? Numa soma, e cada parcela tendo um produto, né? E aqui também. Então a gente pode colocar em evidência no numerador secante de x com esse termo que aparece aqui, com secante de x também. Então em cima vai sobrar quem? Tangente de x, quando a gente fizer isso, né? Como x está tendendo a zero, aí também a secante de zero é 1, então a gente pode cancelar a secante de x daqui com essa e essa. Então no numerador sobra a tangente de x, aqui vai ficar 2x e aqui x ao quadrado vezes a tangente de x. E aí, se a gente vai calcular agora esse limite, a gente vê que, epa, mas e aí? Deu uma coisa doida, porque vai dar de novo indeterminação, porque a tangente de zero, isso aqui, né, vai ser, a tangente é seno sobre cosseno, então é seno de zero sobre cosseno de zero, ou seja, é 0 sobre 1 que dá 0. E embaixo vai ficar 2 vezes, o limite desse termo aqui de baixo vai ser 2 vezes 0, e aqui vai ficar 0 ao quadrado vezes a tangente de zero, ou seja, vai dar 0 sobre 0, né, esse limite, dá uma indeterminação. E a gente diz, pô, mas a regra do L'Hopital não era já para resolver isso? Mas acontece, pessoal, que tem situações que quando a gente aplica uma primeira vez, no limite obtido ao final, né, quando a gente calcular o quociente das derivadas, isso ainda dá uma indeterminação que é uma indeterminação que pode ainda ser abordada pelo método. Então, o que é que a gente faz? A gente observa se ainda é possível usar a regra. Como? Olha para essas funções e vê se elas ainda estão nas condições, né? Além de já ter a condição do limite de cada uma delas ser zero. Mas veja, para qualquer intervalo em torno do zero, a tangente está definida. Porque o problema da tangente é o denominador, porque no denominador aparece o cosseno, né? O cosseno de x, tá? E aqui também, cada termo desse, 2x está definido para qualquer intervalo em torno do zero, e essa daqui também, tá? Então a gente pode usar novamente. Então o que a gente vai fazer é usar outra vez, aplicar outra vez a regra do L'Hopital a esse camarada. Aí, como esse limite vai ser, caso exista, igual ao limite que a gente vai obter quando derivar isso aqui sobre isso, obviamente, esse, por sua vez, vai ser igual ao limite inicial, então a gente obtém a nossa resposta, tá? Então, ou seja, aquele limite lá, né, vai ser igual. Aí a gente vai derivar o numerador, a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado, tá? E lá embaixo tem a derivada de 2x, que vai dar 2. E a outra função era x ao quadrado tangente de x, que é a derivada ali, no caso, a derivada do produto. Vai dar 2x vezes a tangente de x, mais x ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então, feito isso, aí agora a gente aplica de novo para ver o que a gente obtém. Então, nesse caso, a secante ao quadrado de x, quando a gente calcular o limite disso quando x vai para zero, vai ser a secante ao quadrado de zero, porque isso é uma composição de funções contínuas, né? Qualquer intervalo que contém um zero. Então, vai dar a secante de zero ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Aqui não depende de x, então o limite é o próprio 2. Aqui vai dar 2 vezes o limite, aqui no caso, tanto o x, quando a gente calcular o limite desse camarada, vai ser 0, e da tangente de 0 é 0. Então vai dar 2 vezes 0. E aqui vai ficar 0 ao quadrado, e aqui vai dar secante de 0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Ou seja, em cima vai dar 1 ao quadrado, aqui vai dar 2, e esses outros dois termos vão zerar, ou seja, vai dar 1 meio, tá? Então, o limite que a gente procura vai ser justamente, como eu falei, né, há pouco, igual a isso aqui. Tá? Então vejam que nesse caso, mais infinito menos mais infinito, isso é um número. Na verdade, isso significa um número, né? Dizer que pegar aquelas duas funções que têm aqueles comportamentos, na verdade quer dizer que aquela diferença tende, quando eu calculo o limite quando x vai para quando x vai para zero, que a priori dá uma indeterminação, porque as duas vão crescendo, mas o crescimento das duas, quando a gente olha a diferença, vai se aproximando de 1 meio, tá? Bom, e aí para finalizar, né, o item C, né, o item C, a nossa função, só para eu não voltar lá a página, é essa daqui, né? E a gente quer calcular o limite disso quando x vai para zero pela direita, tá? Nesse caso, pessoal, quando a gente olha para essa função e calcula o limite disso quando x vai para zero pela direita, esse termo aqui ele vai tender para 1, e esse termo aqui vai ser o quê?
ele vai para mais infinito, tá? Porque a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então isso vai ser cosseno de zero sobre seno de zero. Então dá 1 sobre zero. E seno de zero, quando o x tende a zero pela direita, tende a zero por valores positivos. Então vai dar o quê? Justamente mais infinito. Tá? Então isso aqui é um outro tipo de indeterminação. A gente não pode dizer que 1 elevado a mais infinito é 1. 1 elevado a qualquer coisa finita, qualquer número finito é 1. Mas para quando é mais infinito, aí não depende. Tá? Como a gente vai ver aqui. Então a ideia é que a gente também tente usar a regra do L'Hopital aqui, certo? Claro que, observem que tanto essa função quanto essa, elas são diferenciáveis em um intervalo aberto que contém um zero como extremo esquerdo, tá? E além disso, para qualquer x diferente de zero, se a gente deriva isso aqui e deriva isso aqui, as derivadas vão, aqui vai dar constante, né? E a derivada da cotangente é menos a cossecante vezes a cotangente. Para qualquer x diferente de zero, isso existe. Então elas são diferenciáveis, tá? E a derivada é sempre diferente de zero se o x for diferente de zero. Beleza? Então, está nas hipóteses. O que resta agora é a gente observar se é possível, para aplicar a regra, reescrever essa expressão de modo a obter uma indeterminação que seja coberta pelo resultado. Tá? A ideia nesse tipo de situação, pessoal, é que é justamente essa potência que dificulta a minha análise, de qualquer forma. Então, a ideia é que a gente tente reescrever isso de uma maneira que a gente consiga transformar essa potência, por exemplo, em um produto. Tá? Então, a ideia mais natural nesse tipo de situação é a gente usar a função logarítmica. Por quê? Porque a gente lembra lá da função logarítmica natural, que quando eu tenho log de a elevado a b, isso é b vezes o ln de a. Ou seja, se eu pego o ln de um número e elevo esse número a uma potência, é a mesma coisa de pegar esse número e multiplicar pelo ln da base, certo? Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. Ó. Eu vou pegar o y e vou considerar que eu estou chamando de y a nossa função, tá bom? E aí vou escrever que se o y é isso aqui, obviamente, o ln de y é o ln disso. Só que usando a propriedade da potência, né, referente ao logaritmo, quando eu tenho uma potência aqui, eu posso descer multiplicando, então vai ficar cotangente de x vezes o ln de x mais 1. Tá? Claro, se a gente for calcular agora diretamente essa expressão, o limite que a gente tem inicialmente, que observem que quando eu faço isso, na verdade, e eu vou calcular o limite dessa expressão quando x vai tender a zero pela direita, eu não vou estar calculando de imediato o limite da nossa expressão, porque a gente quer saber o limite só do y. A gente a priori vai calcular o limite do ln de y quando o y vai para zero pela direita. Então a gente está, num certo sentido, agora mudando o problema, né? Transformando num problema equivalente de calcular isso. Porque se a gente souber quanto é o limite disso, a gente consegue descobrir quanto é o limite disso aqui. Também quando x vai para zero pela direita. Só que quando a gente for analisar isso aqui, não vai dar uma indeterminação do tipo que é coberto pela regra do L'Hopital, porque isso aqui vai para mais infinito, e esse camarada aqui, que vai tender para o ln de 1, ele vai tender para zero, então vai ficar infinito vezes zero, que é outra indeterminação. Então, na verdade, a gente observar que daqui dá para a gente reescrever isso como um quociente, porque aí escrevendo como quociente fica talvez mais... É o que precisa a gente conseguir fazer para chegar numa das indeterminações desejadas. Né? Desse jeito aqui não resolve. Né? Só pelo fato de ter calculado o ln e ter olhado isso dessa forma, a função dada dessa forma, não resolve. Mas lembrando que a cotangente de x é 1 sobre a tangente, é o inverso da tangente. Então isso aqui eu posso escrever dessa forma. Aí sim isso vai resolver, porque isso aqui, quando eu calcular o limite dessa expressão, que o x, quando x vai para zero pela direita, aqui vai tender para o ln de 1, que é zero, e aqui vai ser a tangente de zero, que é zero. Tá? Então, essa última expressão aqui, ó, quando a gente calcular o limite disso quando x vai para zero pela direita, que é equivalentemente a calcular o limite desse termo quando x vai para zero pela direita, vai dar uma determinação do tipo 0 sobre 0. Tá? Bom, e aí, claro, essas duas funções aqui também, elas continuam, né, sendo diferenciáveis em qualquer intervalo que contém o zero como extremo esquerdo, né? E existem também para todo, a derivada existe do denominador, para todo x diferente de zero, ela é maior que zero, melhor dizendo, né? Ou a partir de um certo n, como fala lá no resultado, melhor dizendo, ela existe, essa derivada é diferente de zero, tá? Bom, então aí o que é que a gente faz? Podemos aplicar então a regra do L'Hopital. A gente vai calcular o limite dessa expressão quando x vai para zero pela direita, que a princípio também a gente não conseguiria dizer o que é, porque isso vai para menos infinito, né?
Mas não é isso que a gente quer saber é o limite de y. Então vai ser o limite quando x vai para zero pela direita disso, que aí a gente vai calcular justamente como sendo, caso exista, o limite da derivada do numerador, que é 1 sobre x mais 1, sobre a derivada do denominador, que é a derivada da tangente, e a secante ao quadrado, tá? E aí quando a gente calcula esse limite aqui, ó, o limite do numerador vai dar 1 sobre 0 mais 1, e o limite do denominador é 1 ao quadrado, então isso vai dar 1. Então, o que a gente observou agora é que o limite... aliás, desculpa, eu falei... Foi mal, pessoal. Que o ln de y é para menos infinito, mas na verdade o y é aquela função lá que a gente não sabe como é que se comporta quando x vai para zero pela direita. Desculpa, é porque eu falei isso porque eu acabei olhando para o y como se fosse o x. Desculpem, tá? Então vai dar 1, limite desse camarada, certo? Só que a gente não quer o limite dessa expressão, a gente quer o limite de y. Mas aí é só a gente lembrar que para dessa expressão eu voltar para y, o que é que eu faço? Eu considero a exponencial. Se eu considerar a exponencial do ln de y, né, isso aqui dá o próprio y, porque a exponencial natural e o logaritmo natural são inversas uma da outra. Né? Então, se eu pegar o e elevar a ln de y, eu tenho o y. Então, daí a gente vai ter o quê, nesse caso? Dessa igualdade, como eu já sei que esse camarada aqui, o limite dele existe, é igual a 1, quando x vai para zero pela direita, se eu calcular o limite de y quando x vai para zero pela direita, vai ser o limite desse termo, né? Ó, tá? Como a função exponencial ela é contínua para todo número real, então, por aquela regra lá aquele resultado do limite da composição, isso aqui é elevado ao limite do ln de y quando x vai para zero pela direita. Bom, mas isso aqui a gente sabe quanto é 1. Então vai dar e elevado a 1, que é e. Então vejam, na verdade, nesse caso, a indeterminação inicial, que é 1 elevado a mais infinito, quer dizer que, de fato, aquela função, quando x tende a zero pela direita, ela se aproxima do número e, que é o número de Euler, né? Tá? Que é a base da nossa função exponencial natural também, tá bom? Então, legal, porque esse resultado, além dele mostrar um outro tipo de indeterminação que a gente pode transformar na indeterminação que é abordada pela regra de L'Hopital, ele mostra para a gente um outro processo interessante para a gente resolver limites, que é quando a gente tem potências, né, que tanto o numerador como a base como a potência são funções, que é a gente considerar o processo de usar o logaritmo, né, o logaritmo natural, tá? Para resolver esse tipo de problema. Bom, então, pessoal, beleza. Com isso eu encerro essa parte de regra de L'Hopital, revisitando aí, porque a gente vai no próximo vídeo falar sobre, de novo, integração imprópria, rapidamente, no qual eu vou abordar uns casos em que a gente se depara no final com limites de quocientes, onde dão indeterminações que são dos tipos que são abordados pela regra de L'Hopital, ou um desses outros que a gente pode transformar, né, manusear e transformar numa indeterminação que a gente pode trabalhar usando esses resultados, tá? Aí depois que eu fizer isso, como eu falei, vai ficar faltando apenas a gente falar sobre regra de Taylor, tá? E vou ver aí, dependendo de como forem, né, o andamento, como for nosso andamento, tentar falar um pouco sobre sequência e série, pelo menos o mais básico, como eu disse, para que quando você chegue na disciplina de análise na reta, não seja tão novidade quanto é para a gente, tá bom? Então, um abraço para todos e até a próxima.